tantos pensamentos na minha cabeça. Uma contradição, não vejo resposta. Dentro do guarda-roupa eu guardo minha mala. E se me der na telha, fujo e ninguém me para. Eu sou assim, uma pessoa diferente, um tanto inconsequente, instantaneamente diferente de você. Que é assim, eu sou assim, uma pessoa diferente, um tanto inconsequente, instantaneamente diferente de você. Lá fora, como está o tempo, a gente... Ai, eu amei esse show, eu amo esse cantor, eu amo tudo isso aqui, ai, eu amo a vida. Você é meio doidinha mesmo, né, Josefa? Shhh, Josefa, pelo amor de Deus, é Hillary, parece que não me conhece. Eu conheço muito bem. É Josefa sim, pros mais íntimos. Ai, olha, minha mãe vacilou feio comigo de dar esse nome, sabia? Pelo amor de Deus. O que você acha da gente invadir o camarim? Você ficou maluca? Os seguranças vão expulsar a gente de lá, imagina que vergonha, Deus me livre. Você prometeu que ia estar do meu lado, hein? Você ficou louca? Ai, a gente precisa ficar rico, ser famosa. Eu tenho só 327 inscritos no meu canal. Eu acho que você vai ficar famosa sim, mas é de fazer besteira. Eu preciso ficar rica. Imagina eu rica, ainda pago o seu tratamento. Falei besteira, né? Falou, né, amiga? Eu venho pra cá pra esquecer isso e você fica o tempo todo me lembrando. Mas vai ficar tudo bem. Olha, solta aqui, eu vou ao banheiro rapidinho. Você promete que você não vai fazer besteira? Tá. Olha lá, hein? Uma pessoa diferente, um tanto inconsequente, instantaneamente diferente de você. Bem-vindo, Paco. Temos muito o que conversar. Temos muito o que conversar. Inclusive, a nutricionista da produção tem mandado me servir umas coisas horríveis. Eu quero um pouco mais de nugget, batata frita e ketchup, você não pode esquecer. Eu já sei de tudo, Paco. Então por que você não demite? Eu não gostei do trabalho dela. Eu não tô falando disso. Eu já sei que você gosta de rapazes. Eu até já desconfiava, né? Mas... eu recebi um fotógrafo aqui que me trouxe várias fotos suas beijando outro cara. E isso não vai ser nada bom pra sua imagem diante da mídia. Você sabe, né? Não tô entendendo isso, Vitor. E olha, já conversei com os sócios e a gente acha melhor afastar você, pelo menos por enquanto, do foco da mídia. É o que nós temos pra você. Como assim? Eu sou o artista mais bombado dessa gravadora. Ítalo, meu último show foi pra mais de 10 mil pessoas. Você vai ter que confiar em mim, entendeu? E se eu não quiser? Bom, se você não quiser, infelizmente eu vou ter que deixar vazar essas fotos para alguns sites de fofoca. E aí você vai ter que se virar para pagar a multa contratual, que deve dar em torno de 7 milhões de reais. E aí? Você quem sabe? José, ai, eu não paro de pensar no show de ontem. Foi tão maravilhoso. Eu amei. Ei, o que houve? Você tá bem? Tô mais ou menos. Eu também curti o show ontem, mas eu não consegui dormir depois que eu cheguei em casa. Por causa da doença, né? Exatamente. Eu não sei. Toda vez que eu tenho um momento legal, que eu me distraio e consigo fugir um pouquinho da realidade, eu fico assim no outro dia. Ai, amigo, por que você não me diz que você tem? Que doença é essa? Eu fico de mãos atadas. Não. Eu não quero contar. Ainda é cedo e é tudo muito recente pra mim. Por que você não confia em mim? Não se trata de confiança, amiga. Se trata de coragem. E coragem é a última coisa que eu tenho agora.
Amiga, se um dia eu morrer, obrigado, tá? Por tudo que você fez por mim. Ai, não, amigo, não fala isso. Não, vai ficar tudo bem com você. Você tem tanto ainda pra viver. Não pensa assim, não fala isso. Ai, não chora, amigo. Eu vou chorar também. Ai, não pensa assim não, vai. Você tem tanto pra conquistar na sua vida ainda. Você ainda vai fazer faculdade, vai conquistar seus objetivos, arrumar um amor. Imagina você namorando um gatão. Ainda mais se ele tiver um amigo, porque aí eu aproveito, tasca um beijão. Boba. Ah, sim que eu gosto. Um semi-sorriso, mas já tá de bom tamanho. Eu acho que eu vou voltar pra fazenda. Preciso me distrair, tem trabalho pra caramba lá. Você quer ajuda? Eu odeio a vida aqui na roça, mas por você eu abro uma exceção. Olha, eu devo ser importante mesmo pra você. Ah, bora! Pra você tá querendo me ajudar? Bora que eu aproveito, gravo um vídeo pros meus inscritos. Já te falei, né? São 327. Vocês não podem fazer isso comigo, eu sou o principal artista dessa gravadora! Nós não só podemos, como vamos fazer. E como você pretende fazer isso? Ah, Paco, eu tava pensando aqui, quem sabe a gente vai esconder você, até a gente ter certeza de que esse fotógrafo não tenha mais nenhuma foto, nenhum vídeo. Mas eu não tive com ninguém. Ó, vamos parar com esse papo de que você não teve com ninguém. Eu recebi tudo, eu vi. Sem contar que todo mundo aqui já comenta, né, Paco? Todo mundo da equipe. Desde a faxineira da gravadora até o guitarrista da banda. Eu não sei nem o que dizer. É claro que você não sabe o que dizer. Não existe justificativa pra isso. E olha, a partir de hoje, toda a sua agenda tá cancelada e você só volta aos trabalhos quando eu decidir. Eu não sei nem o que te dizer. Oi, meu amor! Como é que você tá, hein? Ei, não vai falar comigo, não? Ah, eu tô chateada agora, Malvina. Ué, o que aconteceu? Umas coisas aí. Não, mas coisas aí não, me explica. O que aconteceu exatamente? Eu quero te ajudar. O Ítalo! Ele quer cancelar toda a minha agenda de trabalho. Como assim? Mas por quê? Ah, deixa quieto, Malvina. Ele disse que me viu paquerando, alguma coisa assim. Não, peraí, Paco. Você tá dizendo que você me traiu? É isso mesmo que você tá querendo me dizer? Quando foi isso? Me conta essa história direito. Quem é ela? É ele! Ah! Ele. Isso fica cada vez pior. Um homem, Paco! Olha, Malvina, eu não queria te falar isso, mas a minha carreira tava indo tão bem e agora com essa coisa de eu ter ficado com alguém e eles ainda querem que eu dê uma pausa e pare com tudo. Ainda por cima, se eu não cumprir o que eles querem, eu corro o risco de ter que pagar uma multa gigantesca. Paco, Ah, você é? exatamente, isso daí. E a gente, Paco? E o nosso relacionamento? Como é que a gente fica nessa história? Malvina, a gente mal tem tempo pra se ver. Se é que você me entende, né? Olha o que você tá falando. Eu sempre te apoiei, eu sempre estive perto de você, Paco. Você gosta do que a minha fama te proporciona, tá? Você, Paco. Você é um egoísta. É isso que você é. Sim. Eu sempre te pedi mesmo pra te acompanhar nos shows, nos programas de TV, nas entrevistas, mas isso porque eu gosto de você, tá? Eu realmente gosto de você. Eu nunca fui interesseira. Eu nem sei do que rolou, Malvina. Será que você pode, por favor? Eu não vou te deixar sozinho, tá? Eu não aceito isso.
E outra, eu desmarquei o meu cabelo pra poder estar aqui. Você tem noção disso? Você me disse que ia me levar pra almoçar no restaurante do clube. Malvina, eu não vou e a gente termina. A A gente- partir de hoje a gente não tem mais nada. Eu tô terminando com você, tá bom? Seu egoísta! Ai, gente, eu tô adorando todos vocês três aqui na minha live super bombada, que eu vou mostrar hoje um lifestyle da vida da roça. Paco? Paco! Gente, eu descobri onde o Paco está e é bem na minha frente. É maluca? Ei, eu preciso sair daqui, eu preciso me esconder. Ai, meu Deus, que é isso? Como assim? É caso de vida ou morte. Pelo amor de Deus. Espera, O quê? você não é o Paco? Ai, meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui? Não, calma. Sou eu mesmo, tá? É Paco. Prazer. Nossa, prazer. Olha, eu escuto todas as suas músicas, é sério. Esses dias eu até cantei numa reunião de amigos. Obrigado pelo carinho, tá bom? É, deve dar maior trabalho mesmo compor elas, né? É, digamos que não sou eu que escrevo as músicas. Tem os compositores que acabam fazendo esse trabalho. Ah, o que tem? Pelo menos você canta bem, né? É isso que importa. Ai, rapaz, o autotune, né? O autotune, ele ajuda. Digamos que ele dá uma forcinha. O que foi? Que você tá... É que eu não tô acreditando ainda que você tá aqui, sabe, na minha frente, de carne e osso. É, digamos que meu personal trainer até que fez um bom trabalho, né? Mais carne do que osso. Ficou bom, não ficou não? Pode falar. Legal. O que foi, cara? É que eu não sei. Você na vida real é um pouco diferente, né? Sei lá, exótico. Exótico? Por que exótico? Paco, você não me leva mal, tá? Não, de modo algum. Você parece ser uma pessoa divertida, mas ao mesmo tempo, você é uma mistura de um pouco de diversão com superioridade. Mas você não acha que essa mistura, ela não acaba funcionando? É, Eu acho. que sim. Sim. Mas me fala seu nome, depois você vai falar por aí que eu sou antipático. Ai, desculpa. É José. O povo aqui na cidade me chama de Zé. Você também pode me chamar se você quiser. Tudo bem, José, muito prazer. Você canta? Eu gosto, mas é mais por hobby mesmo. Hum. Acho que eu não vou ser nenhum astro da música, assim como você. Não, isso não, até porque eu e Justin Bieber estamos no mesmo patamar. Mas eu acho que se você estudar, eu acho que dá pra dar um bom caldo. Ah, obrigado, mas o que você tá fazendo aqui, hein? Cara, a minha gravadora, ela queria que eu tirasse um ano sabático. Eu acho na realidade que eles querem é me excluir da cidade, mas sei se essa vibe rural combina comigo. Você aprontou, né? Depende do que você considera como aprontar, né? O que você acha? José, eu acabei de ver o Paco. Ele tava bem ali nas cocheiras. Ô, garoto, você não entendeu o que eu tô falando? Eu acabei de encontrar o Paco, aquele cantor maravilhoso. Sim, eu sei. Mas por que essa cara de bocó pra saber? Eu tava com ele agorinha mesmo, de carne e osso. Como assim? Como é que tu não me disse nada? Tá de zoeira, né? Não, ele tava fugindo de alguém, eu acho. Provavelmente uma fã louca. Eu tava correndo atrás dele. Ele é meio louquinho, né? Tão... sei lá, tão... Tá um gato, né? Ai, aquela música romântica dele toca fundo na minha alma. Ah, eu gostei demais de conhecer ele. Mas vem cá, me conta. Aonde ele tá? Por onde ele anda? Eu quero grudar nele, que eu preciso de uma selfie. Olha, eu não sei de nada, tá? Parece que a gravadora mandou ele pra cá. Mas eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Caramba.
Bem que eu li nas redes sociais que todos os shows dele foram cancelados. Tá o maior Kikiki. O sorriso dele é lindo. Você viu? Jeito meio moleque, fútil. Amiga, eu gostei dele. Ah, apaixonado real oficial. Dá pra ver nos seus olhos. Ai, amigo, se for ter um negócio sério com ele, deixa ao menos eu dar uma olhadinha pra ver se mata a vontade que eu tenho de dar uns beijos nele também. Ai, não. Eu vou trabalhar depois dessa, isso sim, né? Pelo amor de Deus. É, eu já sei quem vai me ajudar a saber por onde ele anda. Eu precisava falar de algo mais específico com você. Eu até já imagino o assunto. É sobre o Paco. Eu queria saber mais aí sobre essa história de que ele tá se encontrando com outros rapazes. Você não sabia? Eu já desconfiei, sim. Mas sempre fechei os olhos pra essa situação. Tô vendo que você, assim como eu, tem objetivos bem claros. E é capaz de tudo pra conseguir. Exatamente isso. Olha só. Eu preciso muito do Paco para continuar ganhando seguidores, engajamento. Se ele sai do radar da mídia, automaticamente todo o meu esforço vai por água abaixo. O que foi? O que você tá rindo? Malvina, a gente pode se dar muito bem. E por que você tá dizendo isso? Tudo que você quer, eu preciso. E a gente vai conseguir. Eu posso te ajudar muito, sabia? Basta você querer. E fazer por onde? Então, mas eu preciso daqueles arquivos que o Paco disse que você tem dele beijando, sei lá, paquerando outros caras. E me diz uma coisa. Quem é esse paparazzi? Não seja ingênua, Malvina. Eu joguei com o Paco. E ele caiu que nem um patinho. Eu não tenho registro nenhum disso. Tudo bem que todo mundo desconfia dele, mas eu precisei inventar isso para poder tirar ele de circulação da mídia. O Paco não vai ser mais o principal artista do momento, entendeu? Ah, é? E quem que vai ser? Ele é o maior ídolo do país. Ele é um produto criado pela gravadora. Não sabe cantar uma música sem desafinar. Bom, e quem poderia ocupar o lugar dele, não sei. Talvez eu. Não precisa ficar com medo, Malvina. A gente pode se dar muito bem. Eu já falei. É só você fazer por onde. E o que eu preciso fazer? Bom, amanhã eu encontro com você e eu vejo do que você é capaz. Estamos combinados? Tá. Combinado, então. Pode contar comigo. Eu falei. A gente vai se dar muito bem. Chance de tentar. Você que tava cantando mal então, né? O que você tá fazendo aqui ainda? Eu não queria que ninguém me visse aqui. Ah, você tá aqui escondido então? A gravadora me trouxe pra cá. Aí eles pediram pra eu ficar na casa de uma produtora. Só que a mulher é maluca. Então eu acabei achando esse lugar aqui é o que tinha, né? Tá, mas você não tá comendo nada? Opa, que você comeu hoje já? Eu tô com fome, mas eu não posso sair lá fora. Eu tô sem os meus documentos, eu tô sem segurança. Eita, então, pelo visto é mais sério do que eu pensava até, né? Olha, eu vi num site e estão achando que você é gay. É exatamente isso daí. Foi por isso que me tiraram de circulação. Nossa, que absurdo isso, né? O que importa as pessoas? Se você gosta de homem, de mulher, dos dois? Eu também acho. Mas eles acham que isso ia afetar em alguma coisa na minha carreira. Olha, se eu fosse você, eu botava a boca no trombone.
Eu tenho vontade, mas eu fico com medo porque as pessoas, José, elas são muito preconceituosas. Tá, mas e a sua família? Você não tem amigo não, Paco? Meu pai, ele nunca aceitou o fato de eu ser gay. E até quando eu quis começar na música, eu não tive nenhum apoio dele. Então, só depois, claro, né, que eu fiquei conhecido, que aí entrou grana, dinheiro, aí aparece, né? Aparecem os parentes, os tios, os avós, todo mundo quer te paparicar. Mas eu também não vou aceitar ninguém se aproximar de mim por causa de nada, não, entendeu? Tem que gostar de mim pelo que eu sou. Tá, mas e a produtora? Ela não tá preocupada com você, não? Ah, tu acha que se ela não quisesse me achar, ela já não tinha me achado? Ela não tá nem preocupada, ela sabe que eu não tenho muito o que fazer por aqui. Putz, eu sinto muito, então. Se eu puder te ajudar de alguma forma? Sei, eu cheguei ali fora, mas não tem muito movimento aqui na sua cidade, né? Ah, não. Aqui não tem movimento, não. É por isso que esse lugar lindo aqui fica, assim, abandonado, as moscas. Ô, Paco, por que você não vem comigo, então? Sair com você? É, uma hora você vai precisar tomar banho, se alimentar. Eu posso te apresentar os meus amigos. Até porque você não vai conseguir, né? Ficar aqui escondido pra sempre. Tá, eu conheço você, então. Então... Bora. Cadê a amiga mais louquinha dessa cidade? Louca nada. A mais linda e absoluta que você conhece. Essa sou eu. Ah, eu tenho uma bomba pra te contar. Nada mais me abala, meu lindo. Mas desembucha essa fofoca. Eu tenho uma pessoa especial pra te apresentar. Quem? Alfonso Herrera? Gabriela Spanik. Ah, eu já sei. É o Lucas Luco. Vem cá. Quem que você queria conhecer? Ai, meu Deus. Você não tá falando. Você não tá falando. Paco! Eu entendi. Peraí, mas você também, daqui a pouco você vai engravidar, mas já me beijou, você vai... Absolutamente desastrada. Beijei o Paco. Preciso contar isso numa live. Não. Você não pode fazer isso. José, faz alguma coisa. Você precisa escutar a gente agora, tá? O Paco, ele precisa da nossa ajuda. Ai, sabe o que é? Eu sou muito sua fã, eu amo essas músicas. E quando você dá aquele reboladinho no palco... Ai, mas o que você tá fazendo aqui? Eu vou te contar tudo. Calma. O Paco, ele precisa da nossa ajuda com hospedagem, alimentação, banho. Vocês estão fazendo uma pegadinha comigo, né? Claro que não. Cadê as câmeras, gente? Hillary, não tem nada de pegadinha. É o seguinte, eu realmente tô passando por uma situação muito complicada. Aí eu conheci o José e ele tá sendo um amigo muito incrível. E Hillary, por favor, ninguém pode saber que eu tô aqui, tá? Segredo de Estado. Pode confiar em mim. Essa informação eu vou guardar só pra mim. Na verdade eu tô pensando em contar pro Domingos também. É um amigo nosso e eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente. Ai, o Domingos é maravilhoso. Nós somos um trio de melhores amigos. E agora, inclusive, Paco, você pode participar. Podemos ser os novos melhores amigos. Acho que também não é pra tanto assim. Vamos nos conhecendo. Se a gente tá na chuva, é pra se molhar, tá bom? É isso aí. Vambora. Bom, e foi assim que eu cresci aqui. Cercado de muita natureza e um pouco de simplicidade também. Quando eu não te conhecer, sabia? Eu acho que a forma que a gente se aproximou fez com que a gente se tornasse amigo. É verdade. Mas a minha história é um pouco disso. Que eu te falei, que você já sabe. Eu trabalho com música e teve todo esse golpe que eu ainda tô tentando digerir. Sabe como é que é, né? Isso parece um sonho, né? O maior cantor de sucesso do país, bem aqui, do meu lado. Nem a Hillary nem o Domingos estão acreditando nisso, tá? A Hillary é um pouquinho doida, né? E esse seu amigo Domingos, eu acho muito engraçado você falando que parece que eu consigo visualizar ele. Ele é aquele nerd de filme, sabe? Que sabe de todas as coisas. Ele é um Você pouco acertou disso. na mosca. A gente é bem diferente, mas
eu acho que nós três a gente se completa também, sabe? Pensando bem, eu acho que apesar de todo esse susto que eu levei, talvez isso pode ter até um lado positivo. De repente essa minha experiência aqui com você pode ser boa. É sério? Por quê? Porque você é um cara bacana, do bem. Pelo menos tem se mostrado super solícito. Eu, Paco, vivo aqui na fazenda com meu tio Francisco, porque os meus pais, eles foram viajar ao Brasil no carro velho deles. Ai, que delícia, cara. Por que você não embarcou nessa aventura e só foi? Não, Deus me livre. Eu não me sinto pronto pra desbravar o país assim. Mas por quê? Você é super jovem, a gente tem que viver essas coisas, cara. Paco, eu não queria ficar falando disso, tá? Eu acho que eu vou lá na Hillary porque eu tenho os exames pra fazer amanhã de manhã. Exame? Exame de quê? Exame de rotina? Você tem alguma coisa marcada? Paco, você desculpa, tá? É que eu não queria ficar falando disso. É que talvez o que você não sabe é que eu tenho muito pouco tempo de vida. É uma história louca. Acho que um dia eu te conto. Muito pouco tempo de vida, você é muito novo. Mas tá bem, né? O problema é essa Hillary querer me agarrar à noite. Ela é muito assim. Eu fico receoso, né? Não, escuta. Eu já expliquei tudo pra ela. Ela ficou ansiosa, animada na hora que te viu porque ela é muito sua fã. Mas ela vai se comportar, eu juro. Ai, gente, que isso. Artista é gente como a gente. Pelo amor de Deus, bolado também. Ninguém precisa conversar com essa moça, né? Lá, lembra aquela ponte que eu te falei? O que tem? É aquela ali. Essa coisa de manter no auge da fama é difícil. A gente recebe muita pressão dos empresários, dos fãs. Cara, essa coisa de mídia é algo muito doido. Eu imagino. Eu mesmo achei assim que você fosse o maior garanhão de todos os tempos. Eu sei que para ser famoso, algumas vezes, a gente precisa fingir ser o que não é. E essa coisa de você superar a expectativa alheia é foda, né? Nossa, O quê? Paco, você me desculpa, mas eu acho que essa foi a coisa mais madura que eu ouvi você falando até agora. Desculpa a minha sinceridade, é que... Eu te falei, você parecia ser meio fútil. Eu confesso pra você que eu não sei muito sobre a vida. Eu me acho super jovem também. Eu cresci com tudo. Mas eu busco uma pessoa boa, generosa. E você acha que eu sou uma pessoa legal? Cara, o que eu acho de você... Não sei, eu acho você divertido, legal e... Também. Interessante. Interessante? É, bem interessante. Eu tô estragando as coisas, de repente a gente... De repente você só quer ser meu amigo, né? Eu tenho que parar com isso e achar que todo mundo Não. quer. Relaxa. Eu gostei de ouvir isso. Aliás, fazia muito tempo que ninguém falava isso pra mim. É que eu fico meio assim, porque eu acho que eu tô condenada a nunca mais viver um amor. José, você me diz que tá bloqueado nessas coisas do seu coração. Mas de contrapartida, eu vejo você um cara frágil, que eu quero cuidar, ficar perto, sabe? Também, você sabe, mas eu quero cuidar de você, eu gosto de você. Paco, eu não acho que... Ai, José, deixa eu cuidar de você. Não beijo. Desculpa, Paco. Amiga, eu acho que chegou a hora de você saber o que eu tenho. Olha, José, eu sei que o assunto é muito delicado pra você, eu não vou mais insistir pra saber. Relaxa, eu quero falar, eu acho que eu tô pronto. Tá na hora da minha melhor amiga saber e tentar me ajudar. Tudo bem, sem pressão. Você lembra daquele cara que eu conheci há um tempo atrás? Que foi difícil pra caramba. Você sabe. Mas eu acabei me apaixonando demais. Eu era novo, carente, eu precisava de atenção. Ele foi me envolvendo e eu acabei ficando perdido.
Sei. Ai, que ranço que eu tenho dele. Olha, até hoje esse Fábio não me desce. Mas o que ele tem a ver com isso tudo? É que foi com ele que acabou rolando a minha... Primeira vez? Isso. E E aí que depois que a gente ficou, ele sumiu. Eu fiquei triste. Frustrado, mas eu não entendi na época. amigo, eu sei que tá difícil pra você se você não quiser continuar agora. Eu descobri que eu tenho HIV. Por isso foi tão difícil pra mim. Eu sentia vergonha. Eu não sabia como te falar. Eu achei que a minha vida tava encerrada ali. Mas a minha amizade com o Paco, e conforme o tempo foi passando, foi me dando esperança de poder ser feliz ainda. Amiga, eu não sei se eu vou sobreviver a isso. Mas eu tô vivendo momentos tão incríveis que eu não quero esquecer nunca. Nossa, amigo. Olha, eu não sei nem o que te falar. Por que você não me contou isso antes? Porque, mesmo com medo, eu tô aqui pra te apoiar. É muito difícil. Eu nunca me informei sobre isso antes, nunca pesquisei nada. E os postos da cidade aqui tá tudo fechado, você sabe. Eu só consegui tratamento com um médico particular que é caro pra caramba. E eu tô sem dinheiro. A gente tem que buscar informação, buscar ajuda. Eu posso falar com a minha tia, que é enfermeira? Não. Eu gostaria que ninguém além da gente ficasse sabendo disso. Amigo, a gente precisa agora mesmo saber mais informações sobre essa doença, saber como agir. Olha pra mim. Você não tá sozinho, tá? Eu tô aqui com você, tamo junto nessa. Bom dia, rapaz. Eu achei que você não fosse aparecer mais, né? Bom dia. Eu disse, não disse que ia trazer seu lanche? Tá aqui. Como é que foi lá na casa da Hillary? Foi tranquilo. A única coisa é que a mãe dela ronca um pouco, então um pouco desagradável, né? Mas foi um amor de pessoa, não posso me questionar, né? Bom, é isso então. Eu vou voltar lá pra fazenda. Nossa, eu tô com um montão de coisa pra fazer. Obrigado pelo assunto. Nem tem que agradecer. Eu prometi que ia te ajudar e eu só tô cumprindo o que eu falei. Mas vem cá, por que você fugiu ontem? Você não gostou do beijo? Ou você tem algum namorado aqui no interior? Não, né? não é nada disso. É que... Poxa, se coloca no meu lugar, Paco. Eu sou fã de um cara e de repente esse cara aparece assim, na minha frente. E eu começo a ajudar ele a conseguir hospedagem, alimentação. E do nada esse cara me beija. Como é que você ia se sentir? Se fosse alguém que tivesse mau hálito, eu realmente não ia gostar. Porque Não. eu tenho bafo, você pode falar. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Ah, menos mal, né? É que você me deixou confuso. Você acha que você não deveria lidar com isso de uma maneira, de repente, mais leve? Você não acha? Olha, eu tenho 1000 outras coisas pra me preocupar, tá? Eu não sou igual você, assim, que tem tudo na mão. Hein? Como é que você fala uma coisa dessa pra mim? Você me deixou confuso, Paco. E além de tudo, eu vi, tá? Na rede social que você tem namorada. Eu não gosto da Malvina. Nem ela gosta de mim. Ela quer aparecer no meu Instagram pra ganhar seguidor. Isso é relacionamento midiático. Você nunca ouviu falar sobre isso? É sério isso? Eu gosto de homem, cara. Essa menina é uma histérica. Poxa, eu tô aqui com você.
Paco, você tá mexendo comigo. E eu não suportaria outra desilusão amorosa não, tá? José, fala pra mim, alguém já te machucou? É que eu me envolvi com um cara há um tempo atrás. E acabei me metendo numa história assim, sem pé nem cabeça. E talvez eu pague isso até o fim da minha vida. Por que você não deixa eu cuidar de você? A gente pode caminhar juntos. Você não acha um pouco precipitado, não? Ah, mas aí eu sou artista, sou intenso, né? Eu gosto de viver as coisas. Vamos! Bom, a gente conversa outra hora. Pode ser? Eu vou lá pra fazenda e eu volto aqui. Ah, né? Pelo menos você me deixou com esse biscoito aqui. Pelo menos eu vou comer meu biscoitinho. Onde ele tá, Ethan? Olha, eu diria que ele está no seu período sabático. E você não vai querer atrapalhar a evolução espiritual e artística dele, né? Você tem razão. É isso que eu gosto de ouvir. A gente tem que se unir, Malvina. E você deve saber assuntos bem pessoais do Paco, né? Isso vai ser bem útil pra gente jogar na mídia, pra sujar ainda mais a imagem dele. Mas escuta aqui. Eu já vou logo avisando que tudo que eu fizer, eu vou ter que tirar alguma vantagem disso, ok? Ah, pode contar com isso. José, a mãe da Hillary fez um bolo que você não tá entendendo. Foi o melhor bolo que eu já comi em toda a minha vida. Só faltou você pra comer esse bolo com a gente. José, que cara é essa? O que tá acontecendo? Paco, a gente precisa conversar sério agora. Eu quero te falar o que tá acontecendo comigo. Você pode falar. Eu tô aqui, confia em mim. Então, o motivo de eu ficar assim, sempre nervoso quando perguntam sobre a minha doença é que é delicado. Eu me apaixonei por um cara uma vez e... Mas que mal tem isso. Ele me envolveu sentimentalmente, Paco. Ele dizia que me amava, que queria ficar comigo. E eu tinha acabado de vir morar com meu tio, tava frágil, com saudade dos meus pais. A gente sempre tem esses imbecis nas nossas vidas. Você não é o primeiro nem o último. Mas o que de tão grave assim ele te fez pra te afligir tanto? É que a gente se envolveu e a gente transou e ele sumiu. Acontece que eu fiquei, Paco, predestinado a lembrar desse imbecil o resto da minha vida. Eu descobri que eu tenho HIV. Que? Gente. Fala alguma coisa, Paco. José, você me desculpa, mas a última coisa que eu podia imaginar na minha vida é que você teria HIV. E também a gente ficou, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Nossa, é sério que você tá me perguntando isso? Eu não devia nem ter te falado. José, espera, cara. A gente precisa conversar. Malvina, até que você é muito bonitinha, sabia? Olha só. Comigo você não precisa ficar fazendo esses joguinhos, não, tá? Eu já saquei qual é a sua. Mas comigo não vai funcionar, não. Bonitinha e bravinha também, hein? Fala uma coisa. Por que você tá fazendo isso com o Paco? Ai, Paco. Paco é um moleque mimado. E eu acho que esse país precisa de um outro artista. Alguém que realmente saiba demonstrar o seu talento e que faça música boa. Ah, é? E quem seria? O Paco é o maior ídolo nacional. O Paco é um produto
Ele foi fabricado pela nossa gravadora. Ele não sabe cantar uma nota sem desafinar. E agora, sobre quem poderia fazer sucesso no lugar dele, quem sabe eu? Quem não te conhece e olha de primeira acha que você é um empresário sério, responsável. Mas passam 10 minutos, fica claro que você é só mais um filhinho de papai muito mimado. E assim como eu, só quer fama. Bingo! Isso! E agora que meu pai me deixou responsável pela gravadora, principalmente pelo marketing, eu não vou deixar ninguém se meter no meu caminho, entendeu? E o Paco, coitado, o Paco deu sopa, né? Foi mostrar logo a fragilidade dele, que é a sexualidade. Ah, tadinho. Escuta aqui, eu estudei, tá? E a última coisa que eu sou é burra. E aqui? Se você é tão poderoso assim, vai ter que mostrar, tá bom? Aliás, eu quero saber onde que o Paco tá agora. Paquinho, ele tá bem. Não se preocupe com isso. E assim, se você tá tão preocupada com o seu namoradinho, eu garanto que ele vai ficar muito feliz. José, me espera, José. Eu nunca conheci ninguém que tivesse HIV. Eu também tô tentando entender isso. Eu tenho muito medo, Paco. Vem cá, José. Não fica assim, vem cá. Calma. Eu nunca pesquisei sobre isso antes. E você é a primeira pessoa que tá sabendo depois do médico que viu meu exame. José, olha só. Eu acho que você também não precisa pensar que é desse jeito, que você vai morrer, deve haver uma saída. Eu só acho que você precisa procurar um lugar que tenha um pouco mais de recurso, realmente. Sim, mas eu não tenho condição. Calma. José, eu tô aqui. Me abraça. Eu tô com você. Vem cá. Promete que você não vai me achar um monstro. Eu não vou te achar nenhum monstro. Eu sei que não é fácil receber uma notícia dessa. Mas eu acho que os nossos caminhos não se cruzaram à toa. Promete que você vai guardar segredo. Eu vou buscar uma ajuda especializada, tá bom? Uma ajuda médica e a gente vai resolver essa situação. Juntos, tá? Agora eu quero que você fique calmo, eu quero que você fique bem. Eu tô aqui com você, tá bom? Me dá um abraço. Tá bem, vai dar tudo certo. Não se desespera, não ache que isso é o fim do mundo. Tem uma solução. Oi, Malvina. Que? Ô, minha filha, eu já te pedi 1000 vezes para você parar com isso, de ficar fazendo qualquer negócio para ficar famosa. Eu não concordo com essas suas armações, filha. Filha, eu já te falei também, se afasta desse Ítalo. Eu conheço ele, sei do que ele é capaz. Pai, o que tá acontecendo? Fala comigo. Ô pai! Até que enfim você veio, Ítalo. Eu tô tentando falar com vocês. É urgente, pô. Paco, dá pra você ter paciência. Você sabe que tem um contrato e você precisa cumprir à risca tudo o que eu decidi. Tá esquecido da multa? Olha, eu vim aqui pra você parar com essas ameaçinhas, tá? Ítalo, eu tô sem acesso às minhas contas pessoais. E aqui no interior a gente não tem uma agência. Como é que eu vou ficar sem meu dinheiro? Eu preciso de uma coisa urgente. E eu ligo lá pro meu empresário, ninguém atende. Claro que ele não vai atender, porque seu empresário foi demitido.
contenção de gastos, né, Paco? Você tá dando muito prejuízo pra gravadora. Compromissos cancelados, a mídia especulando um monte de coisa. Sabe como é, né? Tá, isso é o de menos. Eu preciso do meu dinheiro. Eu vou usar todo o meu pagamento desse mês, que eu tenho que ajudar o meu amigo. Ele precisa da nossa ajuda, Ítalo. A gente não pode se opor a isso. A gente precisa ajudar. Se você tivesse lido o contrato com atenção, saberia que a cláusula 16 fala que todo salário é suspenso em caso de afastamento do artista. Você é um idiota. Você não tá vendo o meu estado? O menino precisa de ajuda. Eu só quero o meu dinheiro. Até quando eu vou ficar aqui? É uma boa pergunta, sabia? Pena que eu não tenho essa resposta agora, né? Eu só preciso retomar minha carreira, só isso, Ítalo. Desiste, Paco. É uma boa dica. Pai. Que bom que você acordou. Fiquei tão preocupada. Minha filha. Obrigado. Eu ando muito nervoso. É muito trabalho. Eu vou dar uma maneirada nisso. Eu tô me sentindo um pouco culpada. Minha filha. Mas por quê? É porque você passou mal quando eu tava lá te falando, reclamando, né, do Paco. Eu não vou negar que esse assunto me deixa mal. Sabe, mas... Minha filha, não se sinta culpada. Papai tá bem. O que acontece, pai? Eu tô com a cabeça muito cheia, sabe? Com tudo isso que tá acontecendo, as coisas simplesmente desandaram pra mim. Bom, Vina, você sabe que nós somos amigos muito antes de sermos pai e filha. E eu gostaria de pedir a você, encarecidamente, que você parasse com isso de uma vez. Sabe, olha pra você. Linda, talentosa. É sério que você quer namorar um astro da música só para ficar famosa? Você sabe, eu te apoio em tudo. Mas tudo tem limite. Semana passada eu sei que você passou mal porque você leu aquela notícia sobre mim. Que eu tinha sido enganada. Foi isso. Eu não queria falar, mas foi isso. Mas é porque eu me preocupo com a minha pequena. Eu não sou mais criança, pai. Minha filha, às vezes você não percebe. Mas você muitas vezes age como uma criança assim. E hoje sou eu que estou mal e amanhã pode ser você. Você já percebeu como você fica mal quando você não consegue o que quer? Minha filha, eu te peço, pense nisso. E aí, alguma novidade? Eu não consegui o dinheiro. O pessoal da gravadora tá me fazendo de palhaço. Paco, relaxa com isso, tá? Eu já até acostumei, na verdade. Eu fico triste assim, mas depois passa. Eu só não quero que você fique se estressando por isso, tá? Você não viu que o Ítalo tá tentando me boicotar? Paco, vamos esquecer essa história de usar seu dinheiro. Não. Pode ser? Não, eu trabalhei, o dinheiro é meu, eu me esforcei pra isso. E eu vou fazer de tudo pra poder me desvincular dessa gravadora. E tem mais. Eles vão ter que pagar por cada centavo
por todo esse prejuízo que foi me dado. Pior que eu me sinto culpado agora. Não. Por minha causa você tá assim, todo estressado. Não fica preocupado. Eu já tava chateado com isso antes. Mas agora envolve a sua saúde. A gente precisa só pensar numa solução pra isso. Então, eu comentei com a Hillary e com o Domingos. A gente marcou de se encontrar mais tarde. Eu acho que eles têm alguma ideia. A gente pode ir. Tá, vamos lá ouvir eles, né? Já que está aqui, né? Mas que lindo esse lago, né, amor? Eu costumo vir pra cá quando eu tô, assim, pensativo e triste. Eu gosto daqui. Me faz me sentir num lugar maior do que... Vamos. Poeta você, hein? Hey! Com licença, tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Que eu tô precisando muito de uma informação. Fala pra mim. Então, eu tô aqui nessa... Sai, mosca! Ai, aqui é sempre assim, Assim como? cheio de inseto, pernilongo, mosquito, esses bichinhos com asa, sabe? Já percebi que não é daqui, né? Como é que fala? Patricinha que fala, né? Olha, você não me provoca, tá? Eu tô aqui procurando meu namorado, o Paco. Você sabe onde ele tá? Seu namorado. Tá rindo de quê, por acaso? Tô com cara de palhaço agora? Ai, meu Deus. Não, mas você é muito engraçado. Até parece que o Paco é seu namorado. Mais uma daquelas fãs loucas. Você deve ser, né, apaixonadinha pelo Paco, tadinha. Tá querendo se aproximar. Saiba que eu não vou contar nada sobre o Paco. Olha bem pra minha cara. Até parece que eu ia me prestar a um papel desse. Eu sou namorada dele sim, tá? Ou era, sei lá. Olha só, eu preciso muito encontrar com ele. Eu não vou contar nada, eu já falei, a gente tem um segredo, a gente fez um pacto, da minha boca não sai nadinha, a não ser que você queira, né, me conhecer melhor. Mas é claro que eu não quero te conhecer melhor. E quer saber? Se você não quer me ajudar, eu mesma vou sozinha procurar o Paco, tá bom? Vai, então vai. Não me cansa não. Você tem cara de ser uma ótima pessoa. Você me reconheceu, é? Eu tenho um canal com 327 inscritos. Você é uma das seguidores? Seguimores? Não. Eu tô procurando o Paco. Aquele cantor famoso, sabe qual é? Pois é, então, a gente tinha uma relação, só que ele saiu da cidade, fugiu, desapareceu. E eu fiquei sabendo que ele tá por aqui. Será que você viu ele em algum lugar? Você pode me ajudar a encontrar ele? É a namorada dele, né? Sim, eu tô precisando muito falar com ele. Paco. Nunca vi na vida. Eu tenho que ir embora, minha tia tá chamando. Não, peraí. Espera. Olha só, é muito importante que eu tenho pra falar com ele. Eu tô aqui com uma gravação. E essa gravação pode ajudar muito. E eu te digo mais. A imprensa vai pirar quando souber. Você não sabe mesmo onde ele tá? Que gravação é essa? Então, eu conversei com o Ítalo e ele acabou confessando tudo. Eu gravei um áudio, sem ele perceber, claro, que eu sabia que em algum momento eu ia precisar. Nossa, você é um furacão mesmo, hein? Eu passei por muita coisa, sabe? Eu só quero resolver tudo, seguir em frente. Preciso muito de paz. Mas conta aí, o que é dessa gravação, hein? Olha só, como é que é seu nome mesmo? Hillary. Então, Hillary, olha só. Eu já percebi que você sabe tudo sobre o Paco e não quer me contar, então vou fazer o seguinte. Eu vou te encaminhar o áudio, você mostra pra ele e assim eu acho que já vai ajudar bastante. Ele até comentou de você comigo, sabe? Eu hospedei ele lá em casa, arrumei umas roupas e tudo mais. Comentou de mim? Ele falou o quê? Ele falou das suas armações e o quanto que você queria se aproveitar da mídia dele. Eu queria muito voltar no tempo e, sabe, tirar essa imagem que o Paco tem de mim, mas eu não vou conseguir. Todo mundo hoje em dia fica atrás de curtida, de fama, seguidor. E eu só me deixei levar por esse sonho idiota. Meu Deus, será que eu sou uma cascavel em forma de gente? Eu quero muito ser famosa. Ai, tô preocupada. Não.
Você pode seguir atrás do seu sonho, entendeu? Mas não precisa passar por cima das pessoas. Acho que é isso. Mas peraí, você tá querendo dizer que eu sou uma cascavel? Sejam todos muito bem-vindos à reunião extraordinária encabeçada por Hillary, que não é a Duff, para livrarmos o artista teen do momento de um contrato abusivo. Hillary, minha amiga, isso aqui não é um filme, tá? É a realidade. Para de palhaçada, por favor. Tá bom, desculpa, eu sei que não é pra tanto. Mas então, vamos lá, vocês pediram que eu tentasse arrumar uma forma de ajudar. E com a ajuda do Domingos, nós encontramos um meio e nós vamos compartilhar pra vocês agora. Olha, gente, a intenção é a gente ir até a gravadora, tentar achar esse contrato, tá? Rasgar. Mas assim, sabemos que hoje em dia, com esse negócio de backup em nuvem, tudo digitalizado, porém, eu vou tentar hackear o sistema para conseguir, né, deletar os arquivos relativos ao Paco. Mas você sabe que se você invadir o sistema alheio, tá cometendo um crime. Pensando bem, eu tô com um pouco de medo também. Isso tudo é ilegal, né, gente? A gente tem que levar em consideração a sua saúde, José. Eu acho que tá todo mundo aqui de acordo com isso. Se for pra salvar a vida do nosso amigo José, nós vamos até o fim. Repete comigo. Até o fim. Até o fim! Malvina, o que você tá fazendo aqui? Como é que você me descobriu? Paco, a gente precisa conversar. Mas numa boa, tá? Sem briga. A gravadora me trouxe pra cá e não deixou nenhum rastro. Eu sei, eu fiquei muito preocupada. Mas aí o Ítalo me disse algumas coisas sobre você, eu acabei refletindo que eu não fui justa com você. Eu tô surpreso com a sua visita. Paco, eu usei da sua fama, entendeu? Pra conseguir curtidas, seguidores. Eu tô me sentindo péssima por isso, péssima. Mas você não conseguiu o que você queria? Por que você tá vindo aqui falar isso? Porque eu não consigo. Eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro em paz. Isso tá me matando por dentro. Eu acho que tanto eu como você, a gente acabou ficando preso nessa história louca. Eu era a namorada perfeita, que você precisava mostrar pra imprensa. Você, o cara que ia me dar fama. Tudo isso, ideia daquele louco do Ítalo. Depois que ele se tornou o chefe do departamento de marketing, tudo desandou, tudo. Eu confesso pra você que eu sinto falta de cantar. Mas os valores que eu aprendi aqui no interior, eu só voltaria a cantar se eu pudesse carregar todo mundo comigo, toda essa galera bonita. Eu só voltaria a cantar se fosse assim. Eu fico muito feliz que você tenha se encontrado, Paco, de verdade. Vai ver, a vida é isso, né? Simplicidade. A felicidade, às vezes, está nas coisas que a gente não dá muito valor. Exatamente. Eu pude descobrir um novo ritmo, um compasso diferente, sabe? A batida certa. Ai, você me perdoa. Eu não tenho por que te perdoar. Eu também já me peguei assim, preso nessa coisa de seguidor, curtida. Ai, vem cá. Eu me aproximei do Ítalo e acabei descobrindo o seu paradeiro. Não foi fácil chegar até aqui não, tá? Mas eu consegui e era só isso que eu queria mesmo. Por que você não vem comigo? Vamos curtir, vamos conhecer meus amigos. Não, melhor não, Paco. Eu tenho uma coisa muito importante pra fazer agora. Eu só queria isso mesmo, o seu perdão. Fica bem, tá? Por favor. E aqui, volta logo. Por que você fez isso? Que susto, Ítalo! Me solta!
Eu, hein? Quem que você pensa que é pra me agarrar assim no meio da rua? Você sabe que pode acabar com minha vida com esse vídeo que você fez. E sem permissão. A gente tinha um trato, caramba! Você falou tudo. A gente tinha um trato. Mas eu resolvi cair fora porque você não vale R$1. Você é falso, um filhinho de papai que não percebe que cresceu. Você não pode falar assim comigo. Eu posso acabar com sua raça. Vai em frente. Faz o que você quiser. Até então, a única coisa que você conseguiu foi destruir a gravadora. E ainda por cima, criar um mega escândalo. Eu não acredito que você acha que eu não tenho razão. Que eu tô errado. Você não tá errado, Ítalo. Você é errado. Um péssimo gestor. E pior, uma péssima pessoa. Melhore, querido. E aqui? Eu quero só ver o que o seu pai vai achar de tudo isso quando ele voltar de viagem. Ele vai concordar comigo. E a gente vai arrumar um jeito de contornar toda essa crise na mídia. Agora, quanto à sua traição, eu não vou perdoar. E você vai me pagar. Eu não vou pagar nada. Aquele áudio que eu vazei só mostra quem você é de verdade. Você não lembra de quando a gente quase namorou, meu filho? Você gostava de mim? Você gostava? Você dizia que me amava. Você falava isso pra mim. Ítalo, deixa eu refrescar a sua memória só um pouquinho. Eu dizia isso tudo sim. Mas até então, eu era capaz de qualquer coisa para ter fama. Inclusive, me aproximar e tentar namorar um boneco de plástico igual a você. Só tem beleza. Você é vazio. E quer saber? Nunca mais se aproxime de mim. Tá me ouvindo? E você, além de um mimado, tem a fama de ter um pinto pequeno. Ítalo, a gente precisa conversar. Pai, o que você tá fazendo aqui? A diretoria da gravadora solicitou um conselho urgente para a gente discutir sobre a polêmica do Paco. Filho, o que você fez com o nosso artista mais rentável? Pai, tem coisas sobre o Paco que você não sabe. Ele pode atrapalhar os nossos planos a médio prazo. Não tem nada. Você não tem provas. Você fez tudo errado, Ítalo. A troco de quê você tirou o Paco de circulação? Você falou que eu poderia gerenciar tudo. Eu só determinei o afastamento dele e todo mundo concordou. Você não pode brincar de ser executivo da gravadora. Você tem que ter responsabilidade. Eu confiei em você. Vocês sempre deram muita atenção para aquele Pacozinho. Não precisava disso. E você sabe que ele gosta de rapazes? Isso pode ser péssimo para a imagem dele. Não me importa com que ele sai ou deixe de sair. Isso não é relevante para a gravadora. Filho, ele vende bem, ele é carismático. Ele é um produto que o público quis abraçar. E isso que conta em um negócio. E você e eu sabemos, porque você tem essa perseguição com ele. Você não gosta do Paco, não é verdade? Você quer saber? Não gosto mesmo não. E eu acho que vocês, ou melhor, você botou esse cantorzinho no pedestal. E o que você queria que eu fizesse? O que você esperava? Eu não estou entendendo, cara. Não estou entendendo. Eu esperava que você investisse em mim. Eu esperava que você me desse mais atenção. Que lutasse pelo meu sonho também. Mas não. Desde que eu era criança, você só queria saber de quê? De trabalhar, promover os outros, ganhar dinheiro, né? E eu ficava onde? Sempre em segundo plano.
Você nunca se preocupou com os meus sonhos. Você sabe que eu lutei muito pra gente chegar onde estamos hoje. E você não pode reclamar porque eu não fui um pai ausente. Eu sei que seu sonho é de ser um cantor. Mas filho, você não tem talento. Olha pra mim. É claro que eu posso ser um cantor. É claro que você pode ser o que você quiser. Mas antes, tem que estudar. Tem que treinar. Você é só vaidade. É muito bom saber que eu tenho um pai assim. As suas palavras me fazem mal. Eu não sou e nunca fui um pai ruim para você. Muito pelo contrário. E não vou aceitar agora que você se faça de vítima. O que você fez foi uma atitude de um mau caráter. E isso tudo por causa de uma coisa: inveja. Se você tem um carro importado hoje, foi porque eu trabalhei para fazer essa empresa voar. Se você tem apartamento, se você viaja, todos esses caprichos foi por causa do meu dinheiro, da minha empresa. Inveja? Você acha que tem inveja daquele moleque? Porque você tem, e ponto final. Está demitido por justa causa. E a gente conversa depois. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Você teve muitos benefícios por ser o meu filho. Agora é hora de você crescer e agir como um homem. Sua mãe e eu sempre mimamos você. Hoje a gente está pagando caro por isso, sem perceber que você estava precisando de ter dificuldades na vida, como todo mundo. Cheguei, galera. Nossa, foi tanta adrenalina, quase passei mal. Ah, mas não foi só com isso que você passou mal, né? Como assim? O que rolou? Ela deu em cima do segurança, por isso que ela conseguiu entrar lá. Tá, mas você conseguiu alguma coisa? Olha, eu fiquei muito nervosa, né? Eu saí pegando tudo que era papel que eu via pelo caminho. Fala logo, que cara é essa? Eu consegui! Pegou o papel! Ai, caramba! No meio da papelada toda tava o contrato original, agora é só tacar fogo. Ah, até que enfim, né? Eu posso retomar minha vida, minha carreira. Nossa, e você, Domingos? Você conseguiu alguma coisa? Eu acessei o drive da empresa, consegui deletar definitivamente todos os documentos relativos ao Paco. Alô? Ó, quê? De onde? Você quer contratar um show do Paco? Show do Paco? Não, pode falar. Eu sou empresária dele. Agora. Ah, sim. Eu vou verificar a disponibilidade. Logo? Ah, sim, tá certo então. Combinado. Oi, eu sou o Reginaldo, eu sou gerente do departamento financeiro do artista Paco. Funciona o seguinte, você precisa fazer um depósito do valor de 50% do show antes, pra gente poder reservar a data, não é, empresária? E na hora do show, 1 hora antes, esse valor tem que estar integral na conta dele. Exatamente. É isso aí. Obrigado, querido. José, você não precisa ficar tão assustado. Vou te explicar. Hoje em dia, milhares e milhares de pessoas convivem com esse vírus diariamente. Okay? Tendo um tratamento adequado, o que acontece? Sua carga viral abaixa,
fica negativa. E o que acontece? Você não passa mais o vírus para frente. Você pode até ter uma vida bem mais fluida. Nossa, isso é uma maravilha, eu não sabia disso. Muita gente não sabe, porque o medo e a vergonha, elas geram desinformação. Viu, José? A gente pode ter uma vida praticamente normal. Tomando os cuidados necessários, indo ao médico regularmente, usando preservativos, ok? É muito importante. E você tinha me dito qualquer coisa que a sua cidade não oferecia esse serviço, esse atendimento gratuito, não é? Então você pode procurar a sua cidade vizinha. Com certeza vai ter, essa é a exceção. Tive parado ali e pude sentir finalmente o Pai, será que a gente pode conversar? Pode falar. Eu tô muito chateado, eu tô frustrado. Eu queria saber se... Não tem volta, Ito. O que você fez foi a gota d'água. Eu não quero ficar lembrando das vezes que você armou ou me deixou envergonhado. Eu tô arrependido. Será que você nunca vai pensar em mim? Hein? Tu mostre que você está arrependido com as suas atitudes. Como que eu vou pagar minhas contas sem trabalho? Você pode se virar sozinho. Nunca precisou de ninguém, não é? Olha só o lado bom da coisa. Você tem carro, você tem poupança. Então, por que você não seja autossuficiente? Tá bom. Ok. Eu vou lutar sim para ser uma pessoa melhor, pai. E eu espero que algum dia você se orgulhe de mim. E não ache que eu tenho orgulho de ser assim não, tá? Dói muito saber que eu sou a sua decepção. Isso me dói muito. Por mais que você possa parecer adulto, essa mudança vai servir para você amadurecer. Filho, boa sorte na sua estrada. Seja feliz. Olá a todos e a todas. Calma, gente. Eu tô anunciando aqui com vocês de primeira mão que eu vou retornar à mídia após esse período sabático de muitas preocupações, mas também coisas boas. Eu pude fazer amigos que estão na minha vida até hoje. E também quero revelar a vocês um novo amor, José, que é muito especial para mim. Onde você estiver assistindo, saiba que eu tô com você. E para selar esse momento, eu venho anunciar um show no dia 20, no próximo mês. E eu quero todos vocês, tá? Obrigado, gente. Ai, gente. Só num lugar assim mesmo, né? Pra você ficar tranquilo. Esquecer toda aquela loucura de seus fãs. Agora eu sei o que é ficar na natureza. É tão bom, né? Eu vou marcar de fugir pra cá, contigo. Eu tô amando isso. Paco, eu sou feliz demais, sabia, de ter te encontrado. Você me trouxe paz, discernimento.
E esse sorriso aqui, de volta no meu rosto. Eu jamais pensei em encontrar um amor aqui. E você cuida tanto de mim. Eu achei que eu tivesse tudo, mas agora eu vejo que realmente eu não tinha nada, sabe? É que na realidade mesmo, Paco, eu acho que a gente precisava um do outro. Era o destino. A vida é assim mesmo. Surpreendente. Eu tô adorando isso. Eu ter essa autonomia de cuidar da minha agenda, né? Eu também tô. Até porque assim você fica mais pertinho de mim, né? Eu acho que tá sendo muito saudável pra essa nossa rotina. Posso te fazer uma pergunta? Faça. E aquela declaração que você fez pra mim lá no... Você gostou? Você acha mesmo, José, que eu ia perder a oportunidade de mostrar pro mundo esse menino incrível que você é? Nossa, às vezes parece que eu tô até vivendo um sonho. É sério, eu acho que eu tô num filme. Alô, mundo! Cara. O meu cantor favorito está apaixonado por mim. Ai, gente. Vocês têm noção? Para de gritar, José, ninguém vai te ouvir aqui. Meu amor, queria falar com você. Você aceita namorar comigo? Namorar você? Me namorar? Aceito. Claro que eu aceito. Inclusive, Paco, eu quero te agradecer também. Por ter me devolvido esse sorriso. Obrigado por você me mostrar um mundo muito mais simples. Um mundo de muito mais amor. Você me fez um bem que você nem consegue imaginar, tá? Eu ainda tenho seus posts colados na parede até hoje. É? Além do pôster colado na parede, eu quero que você continue sendo meu fã. Eu quero estar marcado no seu coraçãozinho, tá? Quero viver sem me esconder tudo aquilo que a vida não mostrou. Eu quero sentir com você que o caminho à vida. O pelo arrepiou, coração já disparou. Eu já não sei onde estou. Te vi parado ali e pude sentir finalmente o verdadeiro amor. Mas me diz que é pra sempre. Muito tempo já passou, mas aqui eu estou. Te encontrei